Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Muito bem-vindos, todos vocês que estão há pouco tempo no canal, que encontraram esse canal buscando um estudo da Torá. Bem-vindos vocês que já estão no canal há mais tempo, que já são seguidores antigos do canal, que já acompanham os estudos semanais e os estudos do Shabat. Muito bem-vindos todos. E eu trago hoje para vocês mais um estudo de um pedacinho da Torá, nessa segunda temporada, temporada que se iniciou junto com Bereshit. Nós iniciamos o estudo juntamente com a porção Bereshit, falando sobre a criação da vida e falando sobre o Aleph Beit, o alfabeto hebraico e as letras hebraicas. Não pretendemos aqui dar um estudo de gramática, de como analisar as letras, as palavras, os sufixos, prefixos, verbos, nada disso. Nós vamos apenas falar das letras, o significado desse símbolo tão importante que é o Aleph Beit, as letras hebraicas. Se você está procurando aprender o hebraico, aqui no canal nós temos uma lista de vídeos, uma lista muito extensa e completa para você estudar o hebraico, estudar como se pronuncia cada letra, como se acrescenta um sinal massorético, como a letra muda a sua entonação, seja ela no início, no final da palavra, enfim. Esse estudo que se chama Hebraico para Iniciantes foi muito bem preparado aqui no canal pelo Moré Marcos Felipe já há alguns anos, e é um estudo que traz muita facilidade para você que quer estudar o hebraico, estudar o hebraico bíblico, o hebraico para ler a escritura. Não é o hebraico para você passear em Israel, conversar com as pessoas. Você pode até utilizar algumas palavras, mas esse hebraico aqui que nós damos aqui no canal é mais voltado para a interpretação do texto da Torá. Então, vamos dar continuidade a esse estudo. Nessa semana que iniciamos 2 novos programas no canal, o programa de arte escrita, a arte escrita que está trazendo aí um paralelo entre a arte e os escritos do Tanar, então mostrando aí uma outra abordagem que você provavelmente não prestou atenção quando leu a Torá, porque não tem essa veia artística, que nem o nosso Moré Márcio tem. Então é muito interessante você ver isso. E outro início foi dado nessa semana ao estudo das parábolas de Yeshua. São muitas parábolas, que cada parábola traz um ensinamento muito profundo da Torá. Então, dando prosseguimento, eu peço que você abra o seu coração para que ouça diretamente do Eterno as palavras que ele nos traz, os ensinamentos que ele nos traz. Não de mim, Renato de Prínzio, que preparei esse material aqui, consultando várias fontes, trazendo para vocês um resumo de uma das letras, porque cada letra tem horas e horas de estudo, cada estudioso que se debruçou sobre cada lei e cada letra, ele nos traz muitos ensinamentos. Então hoje, só para dar um gostinho para vocês de qual da profundidade dessa letra que analisaremos hoje, é importante que você então volte o seu coração para captar todos os ensinamentos que serão trazidos hoje. Então, essa letra é a letra, nós iniciamos na semana passada com a letra Aleph, nós iniciamos com a letra Aleph, a primeira letra do Aleph Beit, e vimos que aquela letra, ela é uma letra ligada ao eterno, ligada ao transcendental, ligada ao mundo superior. Ela é uma letra que no nosso mundo representa o alimento, a base para toda a vida. Todo ser vivo precisa se alimentar. E nós vimos que aquela letra, a letra Aleph, ela tinha uma relação com o eterno, com a misericórdia no seu estado puro, com o doar no seu estado puro, no seu estado mais pleno.
E hoje nós vamos falar sobre a letra Bet, ou Vet, né? Essa letra, ela tem duas pronúncias, ela é a primeira letra dupla, né? São 7 letras duplas, essa é a primeira letra dupla e quando ela tem o daguesh, ela se lê Bet. E quando é que ela tem o daguesh? Quando ela inicia uma palavra ou quando inicia uma sílaba dentro de uma palavra. Por exemplo, Bereshit, ela inicia uma palavra, então ela tem o daguesh. Mas ela também tem a pronúncia de vet, né, o nosso V. Então muita gente faz ainda aquela confusão de B e V. Esse B e V vem justamente das pronúncias que essa letra assume. Então, essa letra deu origem ao grego beta. A letra beta do grego veio da letra bet, né? E no alfabeto latino ela recebeu o nome de B, né? B, a nosso B de bola, B de barracão, né? Porque essa letra ela representa uma tenda, uma casa, uma moradia, uma residência e representa também todo o nosso planeta, né? O planeta em que vivemos. E essa letra, ela então tem um significado muito importante, né? Ela tem um significado da dualidade. Se você perceber aqui, essa letra tem uma base e uma outra que vem de cima até embaixo. Na verdade, aqui são três vavim, né? Um vavim superior, um vavim inferior e um vavim que conecta aqui à direita, mas nesse símbolo aqui você vê dois sinais, dois símbolos formando a letra B. Por quê? Porque ela representa a dualidade. Foi com ela que o Eterno começou a Torá. A Torá inicia com Bereshit, né? A letra Bet, aí formando a primeira palavra da Torá. Logo depois da letra Aleph vem a letra Bet. A Aleph tem a unidade e a letra B é a dualidade. Então, nós temos que entender um pouquinho mais, né, do significado dessa letra e qual o peso que ela vai ter nas palavras, né, qual o peso que ela vai ter em todas as palavras em que ela participa. Nós vamos, então, lembrar que toda a criação do mundo foi feita através da sabedoria divina. O Eterno estabeleceu um momento para criar um mundo, né? Criar um mundo de dualidade, um mundo que tivesse começo, meio e fim. E os seres vivos têm início, meio e fim. Então o ser vivo ele existe. Nós podemos dizer que nós existimos porque nós temos início, meio e fim. Nós não podemos dizer que o Eterno existe, porque o Eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele é sempre o mesmo. Então não dá para dizer que o Eterno existe, o Eterno não tem essa definição. Por quê? Porque tudo que existe começa, desenvolve, termina. Né? E a criação do mundo foi feita com 32 vozes. Né? 32 vozes da sabedoria divina, ou seja, o Eterno criou, ele não montou um andaime, buscou cimento, areia, pedra para fazer o mundo. Ele construiu esse mundo através da sua voz. Né? Você vê em todos os momentos da criação, capítulo 1 de Bereshit, nós temos 10 vezes o Eterno falando e criando com a sua voz. Né? Então, são 10 palavras usadas na criação, são 10 palavras usadas na Sefer Devarim. Né? São 10 palavras que são conhecidos como os 10 mandamentos, né? As 10 mitzvot que nós temos que cumprir nesse mundo. E o Sefer Yetzirah, um livro muito antigo, um livro que é atribuído a Avraham, Avinu, Avraham, nosso pai, né? Ele é atribuído a ele a criação desse livro, onde ele registra as letras e os números. Né? Então nós temos 22 letras e 10 números. 10 números que se formam do Aleph valendo 1, o Bet 2, o Gimel 3, o Dalet 4, a Rei 5, a Yud, o Zain 7, o Vav 6, o Zain 7, o Het 8, o Tet 9 e o Yud valendo 10, o 1 e o 0, já passando para um nível superior.
Então são esses 10 números que são importantes, que nós temos na palma da nossa mão, que nós temos nos nossos pés, os nossos 10 dedos, né? Os nossos 10 dedos aqui formando os 10 números, nosso número, nossa numeração é base 10. E então nós temos 22 letras de 10 números. Foram com essas 32 caracteres que o Eterno usou para criar toda a humanidade. Né? Então nós já vimos um estudo anterior falando de onde aparece o Aleph Bet, de onde aparece o Aleph Bet no nosso dia a dia, na observação do mundo. Por isso que nós dizemos que essa é uma língua sagrada. Por quê? Porque é a língua que nós entendemos o mundo através dela. É a língua que o Eterno nos deu junto com todo o universo que Ele criou para nós. Né? Então, a gente tem essas 32 vozes de sabedoria divina na criação do mundo. E é interessante notar, como nós já vimos também anteriormente, que essas 22 letras representam o código genético da vida, ou seja, tudo que existe no universo foi criado com essas 22 letras. E todo ser vivo possui na sua célula 22, cada célula possui 22 aminoácidos, né, que são os aminoácidos que formam uma proteína. Né? Então, cada célula tem milhares e milhares de proteínas, então milhões e milhões de aminoácidos. E desses aminoácidos nós temos 20 que formam o código genético padrão, o DNA. 2 aminoácidos não entram nesse código genético, eles foram descobertos mais recentemente e ainda não tem uma classificação do porquê que ele existe. Mas se você lembrar que nós temos também das 22 letras, nós temos 2 letras que nunca tem som, né? O som é trazido pela sua posição na palavra, é trazido pelo sinal maçorético. Nós temos 2 letras, o Ain e o Aleph e o Ain, as 2 letras que representariam na nossa língua o A, né? Essas 2 letras não têm som. A Rei também não tem som, mas só quando está no final da palavra, no meio da palavra, no início da palavra, ela tem o som de Rei, né? Esse Rei, o J espanhol, castelhano, né? Ou hat, né? O chapéu em inglês, hat, né? Esse som que é a letra Rei. Mas quando está no final da palavra, ele não tem um som. Mas as outras 2 nunca têm som, nem no início, nem no meio, nem no fim. E como os aminoácidos também tem 2 que não sabemos ainda por que existe. Né? E da mesma maneira que os aminoácidos, se você tem aí milhões de aminoácidos, você tem milhões de proteínas, milhares de proteínas em cada célula, né? Milhões de aminoácidos que se formam, você tem a partir desses 20, né, dessa cadeia que se forma com esses 20 aminoácidos. Então, você pode, com esses 20 aminoácidos, fazer milhares e milhares de proteínas, assim como com 22 letras você pode escrever milhares e milhares e milhares de palavras diferentes. Né? Para você ter uma ideia, no nossa língua portuguesa nós temos cerca de 600 mil palavras diferentes. Né? Então, nós temos 600 mil palavras, né? Se você procurar o seu dicionário, está em torno desse valor. Né? E a gente usa diariamente uma média aí de 16 mil palavras no uso diário para uma pessoa que é alfabetizada, que é culta, que gosta de ler. Então ela forma um vocabulário aí com 16 mil palavras. Né? O homem um pouquinho menos, a mulher um pouquinho mais, mas nada que seja muito significativo, que demonstre alguma diferença, apesar de que as más línguas dizem que a mulher fala muito mais do que o homem, mas na verdade o vocabulário é praticamente o mesmo. Né? Então você vê que as letras têm um papel fundamental. E cada letra do Aleph Bet, ela possui 3 significados. Um é a forma da letra, né? Como ela é desenhada, como ela se apresenta, os traços inferiores, os traços superiores, quando tem o daguesh, quando não tem o daguesh, né? Ela é a mesma forma, mas esse pontinho aqui no meio faz uma diferença muito grande, tem um significado muito grande. Então, a forma que cada letra tem é
é muito singular, é muito significativo, né? Uma letra é aberta para a esquerda, outra letra é aberta para a direita, outra letra tem uma abertura para baixo. Nós temos duas letras somente que são totalmente fechadas, né? A letra Samer, que é um círculo, e a letra Nun Sufit, a Men Sufit, que quando ela está no início ou no meio da palavra, ela tem uma forma, e no final da palavra ela tem uma forma de quase um quadrado, né? Mostrando aí que não tem abertura. Né? Então são essas as duas únicas letras fechadas. Todas as letras são abertas e a gente vai ver qual a importância dessa abertura. A letra também tem um nome, um som, né? A forma de ser dita, como a gente fala a letra bet com um dagesh bet, né? E como a gente fala essa letra sem o dagesh bet, né? São sons diferentes, têm significados diferentes, mas é a mesma letra, tem as mesmas características. Então, dentro da palavra, ela vai representar o mesmo significado. E toda letra é associada a um valor numérico, né? Esse valor numérico, ele é importante porque ele nos permite validar as palavras, ele permite que a gente use a matemática dentro desse alefabete, o que nos traz mais certeza, porque eu posso escrever uma palavra que em hebraico você traduzir de um jeito, o outro traduzir de outro jeito, e aí a gente vai ter significados diferentes, mas se eu fizer a gemátria da palavra e você fizer a gemátria e o outro fizer a gemátria, a gente tem o mesmo número, o mesmo valor numérico. Então a matemática é uma linguagem universal. Por quê? Porque ela é escrita em hebraico ou em qualquer outra língua da mesma maneira. Né? Você não tem uma matemática diferente para um povo israelita, o povo judeu, e uma matemática para o povo americano ou sul-americano, enfim. Nós temos a mesma matemática. Né? E interessante notar que nós somos uma alma colocada num corpo. O que é isso? Uma alma, uma nefesh hayah, uma alma viva, uma alma vivente é colocada no ser vivo. Né? E essa alma vivente vem do eterno, ela vem do sopro divino, que é colocado num corpo material, um corpo que tem essa dualidade representada aí pelo número 2. E a alma, ela vem do eterno, ela vem da misericórdia em seu nível mais puro, né? Uma misericórdia que o eterno faz com que a vida entre dentro de um corpo de um ser vivo, né? E dentro do corpo do ser humano, ele, além de ser vivente, ele é consciente, ele tem algo a mais que os animais têm. Então, tudo o que foi criado nessa dualidade, foi criado com o valor, com a letra Bet, né? A partir da letra Bet, né? Que é a letra que inicia a Torá. Então, se você perceber, o seu corpo tem dois lados, né? O lado direito, o lado esquerdo, você tem uma metade do rosto, a outra metade, o seu cérebro tem duas metades, o teu coração, que a gente acha que é um órgão único, ele trabalha com duplicidade, ele tem dois lados e ao mesmo tempo cada lado é dividido em dois. Então o pulmão, nós temos dois pulmões, o fígado tem duas partes, se você olhar o fígado, ele tem duas metades, é um órgão só, mas tem duas metades, tudo no nosso corpo tem a dualidade. Né? A boca é única, mas você tem a língua dentro da boca que representa também a dualidade. Então tudo no universo é feito com a dualidade. Então, se fosse, por exemplo, se você tivesse 3 braços ou 3 pernas, seria um complicadíssimo teu sistema nervoso para coordenar isso, seria muito, muito, muito mais complicado do que reger os dois lados. Por isso que foi criado com a letra Bet, a letra que tem a duplicidade dentro de si. Então, a gente sempre tem que notar que o 1 se duplicou, né? Virou 2. Então, todo o universo é constituído por átomos. Né? Átomos têm uma parte carregada positivamente, uma parte carregada negativamente. Né? E quando essas duas partes se unem, você tem um nêutron, que é uma partícula unitária, que não tem carga. Né? Então, todo o universo foi criado a partir do um primordial, do um que é
o Eterno. Ele dividiu em um momento, por quê? Nunca saberemos por que ele fez isso, mas ele decidiu e assim foi feito, né? E ele viu que era bom, né? Porque se ele visse que não era bom, ele certamente teria cancelado tudo, né? Então, ele planejou e executou porque ele sabia que tudo era bom, tudo sairia conforme o planejado, porque ele não comete erros, né? Então, vamos ver se a gente é uma alma, né? Se a gente é uma alma, se a gente digamos assim, uma gota d'água, uma gota de um líquido que pode assumir qualquer forma, por que, que a gente tem um corpo dual? Por que, que a gente tem um corpo físico, um corpo material, um corpo que é fechado de alguns lados e tem uma abertura? Né? Por que isso? Por que, que a gente precisa ter esse corpo? Por que, que o Eterno colocou a gente dentro de um corpo? Olha, é muito simples, né? É muito fácil de analisar que se a gente percebe dentro da Torá como são os seres que lidam diretamente com o Eterno, que a gente chama de melahim, os anjos, né? Traduzidos como anjo, e a gente percebe que eles têm uma característica individual. Né? Eles não se misturam, eles não interagem entre si. Né? Cada alma, cada sopro divino tem o seu muito, tem a sua característica pessoal, a sua característica particular. E se essa alma não entrasse num corpo dual, ela nunca iria encontrar uma outra alma. Então, o que é preciso? É preciso que ela entre num corpo material, um corpo que tem dimensões, um corpo que tem movimento, para poder interagir. Então, a gente percebe lá em Bereshit que o Eterno criou os animais e criou o homem, né? O homem domina sobre os animais. Nós temos, dentro da Torá, a gente verifica muitas vezes pessoas sábias e pessoas que não são sábias, pessoas ignorantes. Essas pessoas, elas têm que interagir, né? Se não são ignorantes, sempre seria ignorante, e o sábio nunca teria a condição de saber que é sábio. Por quê? Porque ele nunca interagiria com ninguém, nunca teria condição de avaliar a sua sapiência. Nós temos pessoas boas e pessoas más, pessoas egoístas, pessoas altruístas. Nós temos a pessoa precipitada, a pessoa que é paciente. Nós temos o intolerante, nós temos o tolerante. Nós temos todos os tipos e duplicidade. Por quê? Por que é preciso isso? Porque da mesma maneira que o átomo, né, nós temos, da mesma maneira que o átomo interage, né, os seus prótons e os seus elétrons, a carga positiva com a carga negativa, a gente tem essa interação entre as pessoas. Então, para que um sábio possa se aproximar de um ignorante e elevá-lo, ele precisa ter um corpo material. Né? Isso é como a gente aprende na física um princípio de um vaso comunicante. Né? Você tem uma caixa d'água aqui, uma outra aqui do lado, você liga essa caixa por um tubo, né? E a água que está maior nessa vai passar para outra, vai passar para outra e atingir o mesmo nível. Então, essa água aqui, ela tem importância em se manifestar, em se transferir para aquele outro recipiente. Então é isso que a gente faz no mundo, né? O que a gente faz no mundo é justamente elevar todo aquele que está no nível mais baixo. É por isso que o Eterno diz na Torá tudo: alimentai aquele que tem fome. Por quê? Porque se você tem que compartilhar. O Eterno compartilhou conosco a alma, né? Colocou a alma nesse corpo físico para que a gente possa elevar tudo o que nos rodeia. Então, quando você se alimenta, você está elevando, de uma certa maneira, você está elevando aquele alimento que você comeu. Claro que por isso você tem que comer uma comida adequada, porque se aquela comida ela tem uma carga negativa, ela vai baixar a sua carga em vez de você elevá-la. Então, por isso que a gente tem que sempre
buscar ajudar para que, dessa forma, a gente encontre a mesma afinidade com o Eterno e possamos elevar aquelas pessoas que não estão na mesma condição, que a sua alma entrou dentro de um recipiente com menos facilidades que a sua, com outras características. Né? Então, esse é o objetivo do ser humano estar na Terra, elevar tudo o que o rodeia. Por isso que você deve compartilhar o que você tem, né? Não o que te sobra, mas o que você tem. Né? Seja conhecimento, seja alimento, seja bondade, seja dom musical, seja qualquer coisa. Né? Por isso que a gente deve amar o Eterno com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso muito. É esse muito que você deve compartilhar com todos que estão à sua volta. Dessa maneira, a gente vai aprender a não desprezar o mundo que nos cerca. Né? A gente vai aprender que esse mundo é um mundo perfeito, é um mundo criado para que a gente possa desempenhar esse papel. Não é um mundo que a gente vê que a maioria das pessoas procura não compartilhar nada, não elevar aqueles que o cercam, mas procuram apenas crescer individualmente. Ninguém cresce individualmente. Né? Você precisa compartilhar, você precisa compartilhar tudo aquilo que você recebeu do Eterno. Né? Por isso, nós estudamos aqui nesse canal a Torá juntos, né? Eu podia estar aqui estudando isso aqui quietinho no meu canto, né? Sem falar com ninguém, sem me preocupar com ninguém, estudava as letras aqui quietinho, não preparava, não falava, não botava aqui no YouTube. Aí, se você quiser, você procura aí os seus livros e vai estudar, o outro procura o dele, o outro procura o dele. E não é isso, né? Aqui a gente compartilha o que a gente aprendeu, Moré Harmson, Moré Márcio, Moré Daniel, Moré Márcia, Moré Deise, Moré Marcos Felipe, todos compartilhando um pouquinho do seu muito, né? Um pouquinho do seu muito com todos aqueles que precisam aprender. Por isso que esse canal foi criado, é por isso que esse canal existe, é por isso que a gente espera que esse canal permaneça durante muito tempo, com a colaboração cada vez maior de muitas pessoas que usarão esse canal para compartilhar os ensinamentos que recebe do Eterno, os ensinamentos que vêm do Eterno. Então, nós encontramos que a letra Aleph, a letra Bet, ela é formada aqui em cima por uma Vav. Né? Se você olhar bem aqui, você tem uma Vav aqui em cima e você tem uma Vav aqui embaixo. Né? Uma Vav no mundo superior e uma Vav no mundo inferior. Uma casa é o telhado e o piso. Né? E você tem uma ligação aqui pelo lado direito. Né? Essa ligação aqui é uma terceira Vav, essa Vav que liga aqui pelo canal da misericórdia. Essa misericórdia que vem do mundo superior, ela desce para cá, para o nosso mundo inferior. Lembra do Aleph, né? Lembra do Aleph que nós temos um Yud saindo de baixo, ainda até em cima, e um Yud saindo de cima até embaixo, as águas de baixo e as águas de cima. Lembra que sempre nós estamos trazendo do Eterno, trazendo do mundo do Eterno os ensinamentos da misericórdia, todo o amor infinito do Eterno que vem de cima para baixo. Sem isso a gente não conseguiria viver. Né? Então, o mundo foi criado pela Aleph, pela unidade. Mas para haver vida, nós precisamos, era preciso criar essa dualidade. Né? Era preciso criar a Bet. Né? Então, essa Bet, ela representa uma casa. Né? Representa uma casa, o que está em cima, o que está embaixo e o que está por trás dessa casa, as paredes da casa. E essa Bet tem uma abertura, por onde entra e por onde sai alguma coisa. Né? Então, tudo o que a gente percebe, né, está na nossa frente, tudo está diante da gente, tudo está na frente dessa abertura. Nós podemos caminhar para frente, nós não podemos voltar para trás. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos que ir para frente, levar esse ensinamento, levar
o que há de muito em nós para frente, né? Tudo que a gente recebeu do Eterno nessa dualidade, nessa nefesh Hayá que entrou no ser humano, no corpo, né? Essa nefesh Hayá, ela tem uma missão, que é justamente elevar tudo o que está à nossa volta. Por isso é preciso misericórdia, por isso é preciso amor, por isso é preciso tudo o que a Torá nos ensina, né? Então, essa casa é o mundo que nós vivemos, né? É o nosso planeta, não só a nossa casa, né? Porque uma casa ela é inviolável, a sua casa é inviolável, ninguém pode entrar na sua casa sem a tua autorização, né? O seu país é inviolável, ninguém pode invadir o seu país sem uma autorização, você precisa aí de um passaporte para ir para um outro país, para entrar na casa de um outro país. Então, a casa Betz representa isso, representa o nosso mundo, a nossa casa, a nossa moradia, o nosso planeta, tudo é representado por essa letra que tem essa dualidade, né? E nós temos aqui um objetivo que está à nossa frente, que é elevar tudo o que está à nossa volta, né? Então, por isso que as letras são abertas, né? As letras são abertas, mostrando justamente que há essa troca do que está dentro com o que está fora. Então nós temos que ir à frente, nós temos que ir para o nosso próximo. Não adianta você estudar dentro de casa e não compartilhar o seu conhecimento, não levar para fora de você, da sua casa. Não adianta você ter a sua geladeira repleta e alguma pessoa precisar de alimento no meio da rua. Então você tem que sair para prestar esse amparo, para compartilhar a misericórdia que você recebeu, né? Então é muito importante que a gente tenha isso. E a Torá foi escrita e foi iniciada com a palavra Bereshit, né? Bereshit que inicia com a letra Bet. A letra Bet que justamente representa que esse mundo é dual. Então todo o nosso mundo foi criado a partir dessa dualidade e de Bereshit. Bereshit também pode ser dividida, nós já vimos aí que Bereshit, na aula no primeiro estudo desse ano, né, o primeiro estudo dessa porção, dessas 54 porções, Bereshit ficou bem claro. O Harmson disse que a palavra Bereshit, ele tem Bará e ele tem Shit, né? Ele tem duas palavras, Bará, criar, e Shit do aramaico significa 6, então criou 6. Então o que é criar 6? As 6 dimensões. Nós temos norte, sul, leste, oeste, acima e embaixo. Então nós temos essas 6 direções para nos movimentarmos, né? São os pontos cardeais e o superior e o inferior. Nós podemos subir uma montanha, descer a montanha. Então são esses três eixos, né, que tem aí 6 direções que a gente pode caminhar no nosso mundo, que a gente pode realizar no nosso mundo. Nosso mundo tem essas 3 dimensões. A quarta dimensão, quinta dimensão, apesar de muito falado na ciência, são dimensões não reais, são dimensões, são ferramentas matemáticas, né? E a ferramenta matemática, como ela é definida na ciência, muitas vezes ela chega no popular e se torna aí um objeto de ficção, né? Isso, essa dimensão, ela não é real. A dimensão real são essas 3 dimensões. Nós vivemos num mundo tridimensional justamente porque temos a dualidade e a unidade que se fez presente nessa dualidade, né? Então, nós vemos que a unidade, como estudamos na semana passada, a unidade é a transcendência, a misericórdia do Eterno. E nós temos aqui a dualidade, ou seja, uma letra que tem 2 braços ligados e uma abertura. E se você pensar aqui na letra Aleph, se você girar a letra Aleph, você continua tendo uma letra Aleph, né? Você pegar essa letra aqui e rodar aqui nesse eixo, né? Você tem a mesma letra Aleph, um pouquinho
diferente na forma, né? Porque esse braço veio aqui para cima, mas ele sai de baixo e vai para cima, como esse aqui sai de baixo e vai para cima, e aqui ele sai de cima e vem para baixo, aqui você tem o de cima vem para baixo, mostrando a transcendência do eterno. O eterno é sempre o mesmo em qualquer posição que você imaginá-lo, ele é sempre o mesmo, ele não muda, ele não se altera, ele vai ser sempre o eterno, né? Já a dualidade é diferente, né? Se você inverter a letra, você não tem a mesma letra, você tem alguma outra coisa. Então, essa dualidade aqui, ela está ligada à unidade por esse rabinho aqui, ó. Tá vendo que existe um rabinho aqui nessa palavra, nessa letra, né? A letra Bet, né? Que está ligada ainda ao transcendente. Nós não estamos totalmente desligados da transcendência do eterno. Por isso nós precisamos caminhar, nós precisamos ir à frente, né? Que é a próxima letra que a gente vai estudar mais à frente, que é ir para frente, ou seja, é a letra que representa um homem andando, né? Então, esse homem andando é justamente aquele que saiu dessa casa e foi levar, né? Foi levar para o outro, para o próximo, aquilo que ele tem de melhor, né? Então, essa letra aqui, ela, apesar de se conectar com a transcendência, ela não dá muita atenção à transcendência, ela não olha para trás. Se ela olhar para trás, ela vai ter um choque, né? Como quando os Anashim que liberaram Lot e sua família de Sidom, ele falou para não olhem para trás, vamos em frente, né? Vamos em frente, não olhem para trás. E a mulher de Lot olhou e aí se transformou numa pedra de sal, foi destruída, porque a partir do momento que você tem que agir nesse mundo, você não pode ficar preso àquela transcendência, você tem que cumprir a sua missão, a missão te foi dada e você tem que então executar essa missão, né? Você tem um prazo para executar essa missão, que é o tempo de sua vida. Você recebeu esse sopro divino, você recebeu essa característica do eterno dentro de você para elevar tudo que está à sua volta com o seu muito, e você tem que fazer isso, né? E você vai ser cobrado por isso, você vai ser cobrado em algum momento por isso. Você não pode ter medo e querer voltar para o eterno sem executar a sua missão, porque a partir do momento que o sopro entrou dentro de você, ele está dentro de você e ele precisa seguir o caminho que te foi traçado, né? Então, você pode fazer esse caminho de retorno, mas esse caminho de retorno é sempre indo para frente, né? Um caminho de retorno que você vai para frente, né? Como é que é isso? É quando você pratica os ensinamentos do Eterno, quando você pratica as ações que ele te mandou executar. Quando você faz isso, você está voltando para o eterno, porque esse caminho é uma espiral, uma espiral que se eleva. Então você vai elevando tudo o que está à sua volta, né? Então, na Torá, você vê esses detalhes todos bem explicadinhos, bem escritos, mas sempre dentro de um texto em que traz uma história. E você tem que decifrar esse texto, decifrar essa história, né? Então, a letra B, você vê que ela tem esse codes, né? Esse codes aqui é importante porque ele se une, ele une a nossa dualidade com a letra Aleph, com o transcendente, com a unidade. Então, a gente nunca vai estar sozinho, o Eterno sempre vai estar ligado a nós por esse codes, né? Esse codes aqui que não pode ser eliminado, como disse Yeshua. Céus e terras passarão antes que um codes ou um iud, né, a menor letra da Torá, seja modificado, né? Então você não pode modificar nada. Por quê? Porque essa letra que representa a dualidade mostra sempre que ela está ligada à unidade, que é a unidade que é o eterno, né? Então é importante você notar que existe uma outra letra, né? Essa outra letra aqui, que é o Raf, ou Kaf também, uma letra dupla, tem um pontinho no meio se lê Kaf, sem um pontinho no meio, o Dagesh ele se lê Raf, e
também é uma letra que tem uma forma de 3 faves, só que aqui você não tem cotes, né? Você não tem esse cotes ligando com a letra anterior, que é justamente a Yud, que representa também o eterno. Aqui já é atuação, por quê? Porque essa letra representa a mão, né? A mão que pega, a mão que está ligada ao Yud, que é o braço, né? Que é a atuação. Então, a Raf e a Kaf têm a mesma raiz numérica da Bet, né? Ela vale 20, então a raiz é 2, o zero não conta. E aí você tem a mesma raiz mostrando que é uma nova dimensão de realização de dualidade, né? Então você percebe que esse Kots aqui faz uma diferença muito grande, né? E por que isso? Porque nessa dualidade nós vemos o que? Nós vemos a nossa casa, né? A nossa casa, o nosso corpo, o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso país, nosso estado, enfim, tudo onde a gente vive é considerado a nossa casa, é essa dualidade. Esse mundo, então, é a nossa casa, mas ele é a casa do Eterno, né? Ele é o Beit HaMikdash, foi o Eterno mandou construir o Beit HaMikdash para morar dentro de nós. Construa um templo e morarei dentro dele, né? Morarei dentro dele. É o nosso mundo, é o nosso corpo, né? Então, quando você mantém o seu corpo sadio, o seu corpo saudável, o seu corpo seguindo as orientações do Eterno, ele vai habitar dentro de você. O Eterno se coloca no meio da sua casa, mas para isso você precisa deixá-lo entrar, né? Você precisa deixá-lo entrar como? Né? Como é que você faz isso? Você procura sempre executar os ensinamentos dele. Ele diz para fazer, você faz. Ele diz para não fazer, você não faz. Simples assim, não requer um manual tão complexo, né? Para isso pode, isso não pode, isso aqui pode só um pouquinho, aquilo ali só mais um pouquinho. Não, é isso pode, isso não pode, é pão, pão, queijo, queijo. Não tem meio termo aqui, né? O mundo é dual, o mundo não é construído dessa maneira. Nós, seres humanos, nós fazemos com que ele tenha vários tons, mas na verdade cada um é um tom, né, que a gente precisa buscar no nosso mundo, né? O mundo foi criado com a letra Bet, com a letra da dualidade. Então você veja, né, que para deixar o Eterno entrar, o que você faz? Né? Quando você tem aqui a palavra Bet, você tem um Bet, um Yud e um Taf. Né? Essa é a letra Bet, o milui da letra, a letra por extenso. Bet, Yud e Taf. Então, se você fizer a Mispar Katan, a Gematria sem os valores zero, você tem aqui o 4, um 2 e o 1. Você tem esse 4 aqui, ele representa a dualidade, porque ele é um número par, né? A dualidade, todos os números pares são duais, eles podem ser divididos no meio exato, uma parte para cada lado. Já os números ímpares não, os números ímpares não podem ser divididos na metade. Então, sempre que você tem um número par, você está expressando a dualidade. E aqui a gente tem a unidade, o Yud, né, que nós mostramos no último estudo no Aleph, nós mostramos que o Yud é a representação do Eterno. É a letra que mais aparece na Torá, é a letra que está iniciando o tetragrama sagrado. Então é a representação do Eterno. E o Yud está justamente entre a dualidade, ou seja, a unidade está dentro da dualidade. E aí, se você somar numa gematria comum, normal, né, você tem aqui 400 mais 10 mais 2, 412. Mas essa é a gematria dessa palavra aqui, Bekadosh. Né? Bekadosh é na santidade. Então, como você realiza o mundo? Né? Como você realiza a sua vida, a sua dualidade? Você realiza na santidade. Né? Lembra da Parashá Kedoshim, né? Seja santo porque eu sou santo. É isso que o Eterno nos orienta. Seja santo porque eu sou santo. Então viva em Kadosh, Bekadosh, viva em Kadosh, viva em santidade. E aí
se você somar aqui 300 mais 6 mais 4 mais 100 mais 2, você tem exatamente 412, né? Que é justamente a gemátria da palavra bet, da letra bet, né? Então, quando você está num mundo de dualidade, você precisa viver em santidade, você precisa cumprir os ensinamentos do Eterno, você precisa se alimentar como Ele manda você se alimentar, e você precisa agir da maneira que Ele manda você agir, você não deve agir da maneira que Ele diz para você não agir, né? Então, você tem todo aí um estudo dentro do livro de Vaikra, todos os ensinamentos para você caminhar em santidade, em viver em santidade, que aí você vai, então, caminhar na direção do Eterno, fazer o seu caminho de retorno ao Eterno, não voltando para trás, não voltando para trás, aqui virando o bete de ponta cabeça e saindo diretamente para o Eterno, mas justamente criando no mundo, criando as oportunidades no mundo e compartilhando com aqueles que precisam aprender tudo o que você tem, tudo que você recebeu do Eterno. Então, o Aleph é a unidade, e da unidade saiu a Bet, saiu a dualidade. Então, do Eterno saiu toda a criação. Toda a criação surge da dualidade, surge toda a criação que é dual, saiu da unidade, que é o Eterno, né? Nós vimos isso em Bereshit, a criação toda passo a passo, né? Foi criado os céus e a terra, né? Inicialmente se criou os céus e a terra, essa separação de espaço e matéria. Depois nós tivemos a separação de luz e escuridão, né? Logo depois dos céus e a terra, o Eterno pairava sobre as profundezas e ele separou a luz da escuridão, separou as águas de baixo das águas de cima, ou seja, o nosso mundo, a nossa realização, a nossa emoção, toda separada do mundo superior, o mundo do Eterno. Macho e fêmea o criou, né? O Eterno criou todos os animais, todos os vegetais, todo o ser humano como macho e fêmea, dois opostos, para que dessa oposição nasça a vida, né? Da mesma maneira que a vida humana, a vida dos animais surgiu da unidade, o terceiro elemento vai sair da união do macho com fêmea. Nós temos o bom e o ruim, nós temos o amor e o ódio, os dois opostos sempre estão presentes, não existe separação. Tudo isso aqui não tem separação, né? Não existe separação entre um e o outro. Nós temos as duas pernas do Aleph ligado aqui ao centro, né? Então, nós temos esses dois momentos sempre juntos, sempre ligados, né? Na física, na ciência, a gente chama isso de força de atração e força de repulsão. Só existem esses dois tipos de força que agem no mundo, né, que fazem com que o ser humano desenvolva ciência, desenvolva tecnologia. Toda a tecnologia criada pelo ser humano, ela vem desses dois tipos de força, né, uma força que atrai ou uma força que repele, né? Então, você tiver dois ímãzinhos aí, você vai ver que tem um lado que, se você colocar, eles vão se puxar um para o outro, e se você virar um deles, você vai fazer com que eles se afastem, né? Então, são essas as duas formas de força que existem no mundo, né? Que provocam todo o movimento, que provocam toda a evolução, expressa uma relação conhecida, né? Quando uma força age sobre um corpo, a sua velocidade varia com o passar do tempo, né? Essa conhecida como segunda lei de Newton, né? É a lei mais importante, a equação mais fantástica que existe na física, né? A equação que você tem toda. Ela aparece na Torá de forma escondida, ela está escondida em Bereshit, para Elohim, está chamando de Haaretz, né? A gente pode discutir isso mais tarde, mas essa segunda lei de Newton está escrita aqui, o Eterno nos deu isso, porque é com isso que a gente trabalha todo o restante, né? E toda a ciência até os dias de hoje,
parte dessas duas forças. Atualmente a gente fala em energia e matéria e também fala em onda e partícula, né? Como a luz interage como uma partícula e se propaga como uma onda, ou seja, são duas coisas totalmente distintas, mas que funcionam como céus e terra, com luz e escuridão, águas de cima com águas de baixo. Todo o nosso mundo é dual porque veio da unidade. E se você perceber, é importante a gente salientar essa dualidade, porque Bereshit inicia com uma bet grande, né? Nós temos 17 letras na Torá que têm tamanhos ou maiores ou menores do restante do texto, né? Se a sua Torá é escrita nesse tamanho aqui, essa bet vai ser maiorzinha. Ela tem um valor mostrando o quê? Que essa letra tem uma importância vital na criação. Essa letra é que mostra que toda a criação veio dessa letra dual. E você vai ver lá no livro de Vaikra que o Aleph da palavra Vaikra é pequenininho, né? É reduzido, porque representa ali a humildade do Eterno em apresentar para a gente como ser Kadosh, né? As regras dele para nós são bem simples, bem humildes, são pequenas, são fáceis de carregar, como disse Yohanan, né? Você pode carregar facilmente, você pode cumprir as mitzvot do Eterno facilmente. Ele colocou isso numa letra pequena, não é nada como se você... E quando a gente for estudar Vaikra, você vai ver que todas as regras são regras bem simples, né? Bem simples de cumprir, não tem nada de sofisticado ali, nada de complicado, nada que seja impossível de fazer, né? Então, dessa unidade do Eterno surgiu a dualidade do nosso mundo, né? E o Bet representando a casa, você tem que pensar no que entra na sua casa, né? Na sua casa, no seu corpo, no seu mundo, no seu planeta, o que você coloca, o que você tira, né? Como você trata o que entra dentro da sua casa. A Bet representa o teu ser, então, né? O que você se alimenta, né? O que você come, o que você bebe, o que você estuda, o que você aprende e o que você ensina, né? Você fala de Torá ou fala de outras coisas? Você se preocupa com os ensinamentos do Eterno ou você se preocupa com outras coisas? Você segue as séries do Teshuvá Total ou você segue uma outra série aí que não tem nada a ver com a Torá, né? Então, você precisa parar e pensar o que entra e o que sai da tua bet, da tua moradia, por essa porta que está aberta no teu mundo, né? O mundo primordial era só águas de acima e águas de baixo, tudo separado, né? Então, você tinha que separar isso e fazer a sua escolha. Hatson Hofshi. Você tem que escolher o que entra na tua casa, o que vem de cima e o que vem de baixo, né? Você tem que escolher o que entra na tua casa e o que sai na tua casa, né? Então, é importante você fazer essa escolha. Adam e Havá tiveram já logo no início que fazer essa escolha, né? Hatson Hofshi, ou seja, come ou não come, né? A fruta do conhecimento bom e ruim, como ou não como, que lado que eu como primeiro, né? Então é isso tudo que você tem que pensar na sua vida. O Eterno falou para eles comerem? Não, falou para não comer. Mas será que era para sempre? Não sei, né? Talvez mais à frente ele falasse, agora pode comer, né? Mas eles se apressaram, eles escolheram, eles fizeram a sua escolha e toda escolha tem uma consequência, toda causa tem uma consequência. Isso aí está nas equações da física, né? Toda causa tem uma consequência. Então é preciso você cuidar da sua casa, cuidar do que entra e do que sai do seu mundo. O Hatson Hafshi é que a gente nos lembra que a gente deve buscar definir o que é o nosso mundo e como o nosso mundo se relaciona com Adonai. O que entra em minha casa e o que sai de minha casa. Se eu como um alimento adequado ou se eu não como um alimento adequado, né?
Por que isso? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso sempre ouvir que Adonai é Had, Adonai é um. Né? Então, é dessa unidade que nós nascemos, é dessa unidade que a gente se tornou duplo, a gente se tornou uma alma vivente para elevar tudo o que está à nossa volta. Então, vamos lembrar aqui da palavra ave, a palavra pai. Né? A palavra pai, ela se escreve com Aleph e Bet, a primeira letra e a segunda letra. A primeira letra representando o macho, o homem, representando a sabedoria, Chokhmah, né? E a palavra Bet representando a fêmea, a mulher, representando a inteligência, Binah. Né? Binah e Chokhmah andam juntas, têm que estar juntos. Você não pode ser inteligente sem ser sábio. Né? E um sábio sem inteligência não existe. Né? O sábio essa condição sempre está junto. Por isso que o Eterno separou a androginia. A androginia ela não permite o crescimento. Né? Então, a reprodução sexuada ela é importante dentro da biologia. Né? A reprodução assexuada ela foi descartada de todos os seres vivos. Por quê? Porque ela não traz um crescimento. Né? Então, você percebe aqui que nessa relação do macho e da fêmea, você percebe que o homem tem um comportamento e a mulher tem outro tipo de comportamento. A mulher tem uma capacidade de distinguir a dualidade das coisas. Ravá pegou o fruto, né, e viu que pegou e não aconteceu nada. Então ela poderia comer, ela tinha uma outra opção, ela tinha uma segunda opção. Você vê que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Multitarefas, multitask, como a gente diz hoje, e o homem não consegue. Né? O homem não consegue cuidar de uma criança e participar de uma reunião, né? E a mulher consegue fazer isso muito bem. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar sempre os dois juntos. Né? O homem e a mulher, eles precisam se unir como complemento. Né? Por quê? Porque o Eterno diz no Bereshit, capítulo 2, verso 18, né? Vaiomer Adonai Elohim Lotov, Heiot Ha'adam Levador, Eselo Ezer, Kenegdo. Não é bom que o homem esteja só, ou seja, não é bom que o homem seja um ser só, um macho e fêmea num ser só. Farei para ele uma ajudadora como oponente. A tradução traz como adequada, mas a resposta é oponente, não um oponente no sentido de que seja um adversário, mas oponente naquilo que te completa. Imagina um lutador de boxe, né? Um lutador de boxe lá dá porrada na parede, num saco de areia, treina, faz corrida, pula corda, não sei o que, mas ele é um lutador de boxe, ele não é um corredor. Então o que ele precisa? Ele vai enfrentar um outro lutador, o que ele precisa? Ele precisa de um oponente, um sparring, né, como é chamado, um oponente que vai subir no ringue com ele e ele vai treinar com esse oponente. Esse oponente não é um adversário, é um amigo. Né? Assim é a relação do homem e da mulher, de amizade, porque um complementa o outro, um é oposto ao outro justamente para se complementar. Né? Então a tradução traz, vou fazer para ele uma ajudadora adequada, mas não é o adequado no sentido de que é o melhor para ele, mas é a oponente que vai trazer o crescimento. Né? Então toda a mulher que se relaciona bem com o marido, que ama o marido, que tem a preocupação com o crescimento do marido, ela faz com que ela desperta nele esse desejo por ser melhor, essa capacidade de ser melhor. Ela usa toda a inteligência dela para alimentar a sabedoria do marido e, ao mesmo tempo, ela compartilha dessa sabedoria do marido. Né? Então, isso não é um caminho de uma via só, isso é sempre um vai e vem, né? Um cede de um para o outro. E desses dois é que há briar, né? A criação, a possibilidade de nascer uma criança, né? Por exemplo, de Biná vem bem, vem bet, né? Vem a palavra bem, filho, bet, bat, né?
Bat, a filha. Então, é da união desses dois, da união do macho e da fêmea, que há possibilidade de haver a criação, né? Briar é a mesma palavra bará, né? Bará, que aparece no início da Torá. Então, é dessa dualidade que surge da unidade com a dualidade e que aparece a criação. Então, o casal sempre vai gerar um novo filho ou uma nova filha. Então, é dessa relação, né, que nascem, que o mundo pode ter um desenvolvimento, pode ter a criação. É por isso que Adão conheceu Havá e ela concebeu. Né? Então, e por isso foram abençoados. A palavra brahá começa com a bet, né? A bênção do Eterno, a bênção que a gente faz ao Eterno vem de brahá, vem da bênção, né? Vem da letra bet, né? A brahá que Noar, né? Noar dirigiu ao Eterno, né? Abençoando ao Eterno, mostrando gratidão ao Eterno, coisa que a gente deve sempre fazer, mostrar gratidão ao Eterno por tudo que Ele nos deu, por toda a criação que Ele nos permite realizar, por toda a briar que a gente pode realizar, né? Toda a criação que a gente faz. Na verdade, o homem não cria, o homem transforma, mas a gente usa a palavra, a gente pega emprestado do Eterno essa palavra, ele não vai ficar chateado da gente usar essa palavra briar, porque a gente cria a partir da transformação, a partir da união de opostos, né? A partir na química a gente usa muito isso, né? Átomos conectados com outros átomos para fazer a criação de alguma coisa, né? Para a produção de alguma coisa. Então isso tudo vem de briar, por quê? Porque somos abençoados pelo Eterno. Né? E isso vem através da inteligência que o Eterno colocou em nós. Né? A bênção que o Eterno coloca em nós é justamente, ele diz para nós, multipliquem as coisas e enriqueçam o mundo. Essa é a vocação da inteligência de Adam. Né? Então, a nossa inteligência dentro da nossa duplicidade, é justamente multiplicar as coisas e enriquecer o mundo. Não enriquecer o próprio bolso, enriquecer o mundo, melhorar o mundo. Né? O mundo não nasceu perfeito. Por quê? Porque o Eterno quer que o ser humano domine o mundo e melhore esse mundo. Nós vemos aqui, Vaikra Elohim et ha-Adam Betsalemo Vetselem Elohim Bara Oto Zakar Kivav Bara Otam. E criou Elohim o homem à sua imagem. A sua imagem, a imagem de Elohim, criou ele. Macho e fêmea o criou, ou seja, com as duas, Chokhmah e Binah, sabedoria e inteligência, com a duplicidade, para que pudesse criar com o sopro do Eterno que está dentro de nós. Vai Yervacher Utam Elohim Vayomer Lachem Elohim Pru Urvu Umilu Et Haaretz Vehiv Shuha Uredu Bidgat Hayan Uveof Hashamayim Uverol Haya Hahomeset Al Haaretz. E os abençoou Elohim. Lembra que nós falamos? Bênção. O Eterno abençoou o ser humano, né, criado à sua imagem e semelhança, e disse para eles: frutificai e multiplicai-vos, e sujeitai-a. Enchei a terra e sujeitai-a, ou seja, façam que a terra se enriqueça, faça com que o planeta se enriqueça, se desenvolva.
dominai sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa é a bênção que o Eterno fez sobre o ser humano, para que ele confie no Eterno, confie no infinito, confie na presença do Eterno sobre todo o nosso mundo, sobre toda a sua criação, né? Então, para que a gente faça o que o Eterno nos designou fazer, criar com responsabilidade. Não é criar, melhorar o mundo para ficar rico, encher o bolso de dinheiro, mas é para que o mundo se torne melhor, se torne um melhor lugar para todos os seres que aqui vivem, né? Então, é isso que a gente encontra nessas duas primeiras letras, né? A unidade que representa uma ligação do mundo superior, né? Com o mundo inferior, unidos pela Vav, pela Torá, pelo cajado que é o ensino, né? que é o ensino da Torá, que está aqui ligando o mundo superior com o inferior. Né? É esse ensinamento que a gente precisa ter no nosso dia a dia para ser lâmpada dos nossos pés, para iluminar o caminho da nossa criação, da duplicidade, da multiplicação de tudo o que há no mundo. Né? Enquanto durar a terra, essa foi a bênção que o Eterno fez para Noé. Né? Enquanto durar a terra, jamais cessarão ceifa e colheita, jamais cessarão dia e noite, verão e inverno. Ou seja, o mundo sempre vai estar em evolução, o mundo sempre vai ter as 4 estações e sempre vai estar tendo criação, sempre vai estar tendo desenvolvimento. Nós só precisamos, então, entender a mensagem do Eterno e criar com responsabilidade. Espero que você tenha captado um pouquinho dessas palavras, dessas palavras que foram ditas hoje, né, do ensinamento maravilhoso que traz essa palavra, essa letra Bet, né, essa letra Bet que tem tanto significado. Né, nós aqui arranhamos um pouquinho para trazer para você algumas ideias para você continuar o estudo. Agradeço a você por participar do nosso canal, por participar desse estudo e de todos os estudos que são levados aqui durante a semana, né? Durante a semana nós temos agora a arte escrita com Moré Márcio Alencar, trazendo aí os escritos, né? Os salmos, os provérbios, trazendo todos os livros que estão nos escritos com um toque da sua arte, da beleza que ele vê no mundo, muitas vezes um mundo que é abandonado, né, como um caco de vidro, como um pedaço de ladrilho. Ele faz aí as maravilhas que ele nos mostra aí nos seus ensinamentos. Nós temos também nas terças-feiras o momento do hebraico, agora na segunda temporada, falando sobre as parábolas de Yeshua. Já tivemos nessa semana uma parábola maravilhosa que muita gente não entendia, muita gente achava outro significado e que nos foi apresentado com uma bela maestria que só Moré Marcos Felipe aí consegue nos passar. Às quartas-feiras, os Atos dos Emissários com Moré Raims, nós temos aí um estudo bastante profundo das cartas, né? Das cartas que Lucas escreveu e mostrando os ensinamentos, a prática dos ensinamentos de Yeshua, um pedacinho da Torá com o estudo nessa segunda temporada, o estudo das letras hebraicas, e no Shabat o estudo da porção semanal. Nessa semana traremos a porção Hayel Sará, né, na voz do nosso querido Moré Raimson, vai nos trazer na sexta-feira, amanhã, após o pôr do sol, no sábado pela manhã e no sábado à tarde, essa porção Hayel Sará, que fala da vida de Sará. Se você quiser acompanhar o pedacinho da Torá do ano passado, né, no ano passado a gente fez aí uma análise dos números envolvidos nessa porção, de algumas particularidades dessa porção, já abordando um pouquinho da matemática, de ciência dentro do estudo da Torá. Vou deixar você agora com
a música do nosso querido, feita, né, tocada pelo nosso querido Moré Jaimson, um salmo, Salmo 91, né, muito bonito, e você, então, espero que tenha uma boa noite de sono, um bom descanso e que amanhã nos encontremos aqui para estudarmos, aprendermos um pouquinho no Shabat. Shalom, shalom. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם, בארצות אלוקיני יפריחו, עוד ינובו בשיבה. שנמרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם, בארצות אלוקיני יפריחו, עוד ינובו בשיבה. שנמרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 תאי נה 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 נאי, תאי נה 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 נה. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם, בארצות אלוקיני יפריחו, עוד ינובו בשיבם. שנמרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 נאי 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 נאי. צדיק התמה יפרע, כארז בלבנו יסגר.